capítulo 12, versos 10 a 20. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. E Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: "Você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem." De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros da sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: "O que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher?" "Porque disse que era irmã e permitiu que eu tomasse como esposa. Aqui está tua mulher. Tome-a, vá embora daqui." O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com a sua mulher e todos os seus bens para fora da terra. Abraão saiu do Egito, subiu para o Neguebe, junto com a sua mulher, e com Ló, e com tudo que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe, perseguiram em jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas em Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. E ali Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que a tua palavra mova dentro do nosso coração no poder do teu Espírito, nos ensinando a viver pela fé, nos ensinando a saber lidar com a nossa fé quando ela é testada, quando somos desafiados por perigos, pelo medo, pelo desespero. Nos ensina a andar em fé na tua presença. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós todos recebemos uma promessa poderosa de Deus e iniciamos uma jornada de fé como cristãos. Mas o que acontece na nossa caminhada de fé quando de repente nos vemos em dificuldades inesperadas? O que você faz? Confia na promessa ou busca uma saída mais segura? Como é que a gente lida com a vida quando nós estamos fiéis ao Senhor, adorando a Ele, ouvindo a sua palavra, mas nos colocamos em um ponto onde nos sentimos em grande risco? Continuamos firmes na jornada ou preferimos pegar atalhos? É sobre isso a discussão desse texto. Mantemos firmes na fé ou pegamos atalhos carnais? E como isso interfere na nossa vida, da nossa casa? Pois bem, Abraão foi chamado por Deus, eleito por Deus com uma grande missão. E impressionantemente ele começa a sua jornada com uma resposta poderosa de fé. Gênesis capítulo 12, no verso 1, que foi o meu sermão, o primeiro sermão desse ano, a gente percebe quando Deus vai buscar Abrão pela sua graça, lá na Babilônia, lá na terra dos rebeldes, entre os pecadores, e Ele elege um pela sua graça
para dar início a um povo sobre a terra, e diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Abrão larga tudo, abandona sua caminhada antes, a sua terra, e vai em uma jornada de fé, em um começo de caminhada marcado por fé na palavra de Deus, por obediência àquela palavra, e por levantar altares ao Senhor na terra prometida. Ele recebe promessas grandiosas de ser um grande povo que chegaria e habitaria em uma terra prometida, e lá ele estaria debaixo da proteção divina, que todos que ele abençoasse seriam abençoados, os que fossem contra ele ou os que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados, e ele seria a bênção para todas as nações. A promessa de ser um grande povo de Deus, morando em uma grande terra, sob a proteção de Deus e mediando a bênção de Deus para todas as nações, para todos os povos. Ah, que promessas poderosas, e que início de fé, de jornada Abraão teve. Crer na palavra, obedecer para sair, deixar seus ancestrais, levantar altares. Mas agora, ainda que ele começou crendo e obedecendo, ele é colocado em um momento onde a sua fé foi testada, porque ele sai de Ur dos Caldeus e ele chega em Canaã, na terra da promessa. Mas diz o verso 10: naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. E ele então sai e volta, e ele vai na direção do Egito, que por causa do rio Nilo era uma região muito próspera, de muitos cereais, de muito mantimento. E ele então resolve caminhar na direção do Egito, ainda que ele havia promessas de estar naquela terra e prosperar naquela terra, onde ele teria a provisão de Deus naquela terra. Ele optou para descer para o Egito. E a expressão do texto que diz, ele foi obrigado a descer o Egito, onde viveu como estrangeiro. A ideia da palavra viveu no hebraico é a ideia de ele foi imigrar, ele resolveu sair da terra prometida para ir viver no Egito. Ele abandonou o lugar da promessa. Mas outro teste aparece quando, no caminho, ele vai conversando com a sua esposa e diz: olha, Faraó é um homem muito mau, ele se acha um Deus, e ele é um homem que tem um harém muito grande. E Sarai era uma mulher muito bonita. E interessante, de tão bonita que ela não era uma jovem. Normalmente os poderosos chamavam para harém praticamente meninas, mocinhas. Mas Sarai tinha 65 anos naquele tempo. Mas ainda assim, tamanha era a formosura dela, que Abraão diz: ele certamente vai me matar, porque ele vai te querer como mulher para o seu harém. E o harém era um lugar onde ele pegava e escolhia a mulher que ele queria para ser seu objeto, sua esposa. Mas era quase que uma escravidão sexual dentro da sua casa. E ele diz: olha, ele vai me matar. E talvez Abraão estava pensando assim: eu preciso proteger inclusive a promessa de Deus, do descendente, do seu povo, da sua terra. A gente precisa se defender. E para que Faraó não nos mate, vamos fazer um plano. E ele faz um plano de: quando chegarmos lá, não vamos dizer que tu é minha esposa, vamos dizer só, e era verdade, mas uma meia verdade, que tu és minha irmã, só da parte de pai. Mas o problema é que uma meia verdade é uma mentira completa. E a pergunta que eu faço para você hoje, antes de avançarmos na reflexão do texto: o que fazemos quando a nossa fé é testada? Como lidamos quando, ainda diante de promessas tão poderosas de Deus para nós nos deparamos
com dificuldades, com testes, com barreiras. Confiamos em Deus ou fazemos e seguimos os nossos próprios planos? E hoje eu quero te convidar a refletir comigo no perigo de confiar em planos humanos, em vez de confiar nas promessas de Deus. Olhe para seu parente aí, ou seu amigo que está do seu lado, e diz assim: cuidado com os teus planos. Não confie nos seus planos, confie em Deus. Em primeiro lugar, a jornada de fé enfrentará provas. Em primeiro lugar, a jornada de fé enfrentará provas. Sim, não é porque eu ando em fé com Deus, ou porque eu entreguei minha vida para Jesus, que agora eu não enfrentarei lutas, dificuldades, fomes, ameaças de morte, ou problemas na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, na minha saúde, etc. Sim, a jornada de fé é uma jornada que nos leva a enfrentar provas. E é essa primeira verdade logo que Abraão descobre. Ele enfrentou uma grande crise quando a terra de Canaã, como não é a primeira vez, vai acontecer com Abraão, vai acontecer com Isaac, vai acontecer com Jacó, na época de José. Há vários momentos onde a terra de Canaã passa fome, e há vários momentos onde eles descem para o Egito em busca de socorro. Mas agora Abraão é colocado em teste: confiar na promessa ou buscar um atalho? Ele escolhe descer para o Egito, em vez de esperar em Deus, sabendo que quando você chega nos versos de 1 a 9, há uma descrição tão poderosa de bênçãos. Quando ele sai na confiança de que Deus lhe levaria a uma terra que ele nem sabia qual era, e ele reage com fé, sabendo que Deus lhe faria próspero, numeroso, frutífero, protegido naquela terra. Mas na primeira dificuldade, mesmo Abraão, o pai da fé, ele teme, ele tem medo, e ele busca um atalho para a sua jornada. Pior do que isso, gente, pior do que isso. Olha o plano que ele faz. Ele chega para sua esposa, como eu já contei aqui, e diz assim: certamente eu vou morrer. Faraó é um homem mau, ele vai ficar com você. Para eu não morrer, sabe o que a gente faz? Aí não morre nem eu nem você. Você vira escrava sexual dele e eu estou salvo. Grande plano. O que você acha? Meu Deus, parece que ele não pensa nela. Que plano para conseguir proteger sua vida, ou até mesmo, quem sabe, se a gente tentar olhar Abraão de uma perspectiva espiritual, proteger a promessa de Deus para um povo, oferecendo a esposa para ser escrava sexual de Faraó, para ir para o seu harém. Que plano insensato, que plano profano. Mas eles fazem juntos, porque provavelmente a própria Sarai também, movida pelo desespero, pelo medo, pela fome, pelo perigo, ela também temia pela vida do marido e pela sua própria vida, preferindo permitir-se adulterar o seu casamento, adulterar a sua vida, a sua relação, para proteger a sua própria vida. E aí a questão seria: em primeiro lugar, é confiar nas promessas de Deus ou descer para a terra do Egito? Era olhar para as circunstâncias ou confiar nas promessas de proteção? Prostituir meu casamento ou proteger a minha vida? Às vezes a gente está colocado diante de questões éticas assim na jornada cristã. Sim ou não, gente? Isso não é só de Abraão, é minha, é sua. Nossa jornada de fé é uma jornada de difíceis momentos
de difíceis desafios, de difíceis provas. Mas Abraão resolve tomar suas decisões baseadas no medo. E por um momento parece que ele se esquece das promessas de Deus. As promessas da terra, da proteção, da bênção. E ele decide criar a sua própria solução. A minha pergunta para você é como eu e você também reagimos quando a nossa fé é testada. Você confia na palavra ou você planeja e decide baseado no medo ou baseado na conveniência, no atalho, no caminho mais fácil? Sim, a vida cristã, a jornada de fé, enfrenta desafios. Mas se, em primeiro lugar, a gente sabe que a jornada de fé sempre enfrentará provas, testes, e talvez você esteja enfrentando os seus testes hoje. Em segundo lugar, há o perigo de depender nos planos humanos. E o plano profano de Abraão, aquela meia-verdade ou aquela mentira total sobre Sarai, é um plano que eles desenvolvem juntos e eles executam, mas ele age pela carne e não pela fé. Ele resolve, como diz o pastor Afonso, usando um verbo ou uma palavra muito repetida no Novo Testamento, ele resolve arrazoar, em vez de confiar. Ele resolve achar que os seus planos podem ser mais eficientes do que os planos de Deus. E ele age na carne. E que carne, né, irmãos? Mas o pior, irmãos, é que inicialmente, qual é o resultado dos planos dele? De fato, o que acontece? Então eles descem para o Egito, e os servos de Faraó perceberam o quanto Sarai era bonita. E de fato, como eles raciocinaram, aconteceu. E Sarai foi levada para o harém de Faraó. Mas, como era a prática daquela época, quando você se juntava em casamento com outra pessoa, você recebia ou era pago o dote. Só que Abrão recebe como irmão o dote de Sarai e fica muito rico. Caio, deu certo, deu grana, eu não morri e enriqueci. Alguém poderia dizer: glória a Deus, olha o que Deus está fazendo, pastor Jean. Eu vendi minha mulher e Deus me abençoou no meio desse povo. Inicialmente, quando Sarai é levado ao harém de Faraó, Abraão, ele olha vivo, rico, e a curto prazo sua estratégia dá muito certo. E eu quero dizer para você, essa é uma questão dos nossos planos humanos. Os nossos planos humanos, eles parecem que dão certo, sim, parece que está tudo certo. Está vendo o que está acontecendo? Olha que maravilha. Está vendo o resultado que ele está produzindo? Aí eu até pergunto para você, será se alguma vez você já se viu aperreado, testado na sua fé, pegou um atalho e disse assim: deu certo, funcionou? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Provérbios, capítulo 16, no verso 25. Se você quiser anotar aí do ladinho, anotar aí para você pensar nisso com calma, diz, Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem
direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Alguém vai dizer assim: confia no teu coração. Você olha os seus caminhos e diz: olha, esse plano que eu fiz parece perfeito. Esse plano que eu fiz parece que vai dar tudo bem. E para mim parece direito, parece que está correto. Cabe até dentro da ética da minha profissão. Os resultados iniciais foram muito proveitosos. Mas ele diz: mas ao final é caminho de morte. Há uma frase muito atual, né, que se diz: confia no teu coração, né? Essa é uma das frases mais perigosas do mundo, irmãos. Confia na dúvida, assim que diz, né? Na dúvida, segue teu coração. Parece uma linda frase, mas é uma armadilha total, porque a Bíblia diz, Jeremias, capítulo 17, vou ler a partir do verso 7, para que você compreenda completamente a ideia. Diz: bendito é o homem que confia no Senhor, e cujas esperanças estão no Senhor. Verso 9, aí ele vai dizer: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meu irmão, cuidado com o seu coração. Você faz planos, parece que vai dar certo, parece bom aos seus olhos, mas ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. E o final dos caminhos da nossa mente, quando a gente resolve arrazoar por medo, por desespero, por incredulidade nas promessas, nos caminham a caminhos de morte. Pelo contrário, Provérbios capítulo 3 agora. O sábio diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Cuidado com os planos humanos. Confie em Deus e viva conforme a sua palavra, mesmo quando nós nos olhamos em testes, desafios, desafiados pelo medo, até pelo desespero. Esse texto nos convida a continua confiando em Deus. Sabe por quê? Ainda que o plano parece que deu certo, ganhou dinheiro, ficou vivo, mas as consequências vieram. Verso 17, verso 16, tudo deu certo, aparentemente. Verso 17 diz que o Senhor puniu o faraó. O Senhor, ele trouxe uma praga sobre Faraó. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente não sabe se foi Sarai que deu com a língua nos dentes. A gente não sabe se Deus falou com o Faraó em sonhos, como fez Abimeleque. A gente não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe que ficou claro para o Faraó de que Sarai era esposa de Abraão e não somente a sua irmã, porque ele viu a praga, a punição, o juízo de Deus. Não sabemos que praga foi, se foi doença, se foi enfermidade, se foi um cerco dos inimigos, se foi um problema na plantação, mas eles olharam e falaram: Deus se levantou contra nós. Para pensar numa coisa, irmão. Você lembra da promessa? A promessa de Deus para Abraão era: tu serás, vou te abençoar e dar uma série de bênçãos, terra, promessa, um povo. E diz: e tu será uma bênção todas as nações. Primeira experiência, quando ele sai de Canaã, ele foi bênção ou maldição? Deus tinha chamado ele para ser bênção, mas quando ele resolve agir pela sua mente e não pela sua fé, ele chega na terra dos povos, ele amaldiçoa, ele não abençoa. Quando nós, como cristãos eleitos, chamados por Deus, resolvemos andar no caminho da nossa mente, da nossa carne, da nossa desobediência,
em vez de cumprirmos a nossa vocação de bênção, nós carregamos sofrimento e maldição para aqueles que estão à nossa volta. Ele trouxe para Faraó, mas ele trouxe para a mulher dele também. Imagina que passou agora Sarai dentro de um harém, sendo tratada, lavada, arrumada para se deitar com o Faraó. Meu Deus, que humilhação. A minha falta de fé prejudica, às vezes, em primeiro lugar, mais os outros do que a mim. Mas não prejudicou só os outros, não. Porque ele não está cumprindo o propósito dele de ser bênção, mas está levando maldição, está gerando sofrimento para o povo, para Faraó, para o Egito sofre por causa da falta de fé de Abraão. A sua família sofre por causa da falta de fé de Abraão. E lá, ele pega uma esculhambação. De quem? De Faraó. Ele não pegou uma exortação de Deus. O próprio Faraó, que ele tinha, e de fato era, como alguém mau, parecia nesse texto ter um caráter melhor do que o dele. Dizendo: rapaz, se eu soubesse que era tua irmã, eu jamais, tua esposa, eu jamais faria isso. Como você me entrega a sua esposa? E aí ele pega Faraó pega Abraão, pede para que seus servos o acompanhem para fora do Egito, para fora daqui. E Abraão sai pegando uma bronca do pecador. Olha, o santo, o eleito de Deus, pegando o pito do pecador. É isso que é um crente quando resolve andar por um caminho que não é o caminho da fé, e sendo expulso. Se de forma geral, eu pensei nisso agora, pastor Afonso, se de forma geral, a ideia de Egito, no Antigo Testamento, funciona como uma figura do mundo, e Faraó como uma espécie de figura de Satanás. Abraão sem fé era expulso, nem o mundo quer um pecador assim, porque ele traz prejuízo para todo mundo. É a maneira que Deus está nos mostrando sobre a jornada na fé e os seus perigos e suas consequências. É interessante que Abraão, fazendo planos, ele acha que tem controle, mas ele tem controle da sua ação, gente? Na verdade, ele perde totalmente o controle, ao ponto que ele foi para habitar no Egito, no seu plano, e ele termina expulso do Egito. Seu plano não deu certo, não. Lá ele voltando para Canaã, para a terra onde estava tendo escassez, naquele momento, fome. Ainda mais, se você vai acompanhando versículo 12, 13, 14, e a história de Abrão, 15 especialmente, 16, 17, Abrão tem uma história de bênção. Sobretudo, a ideia de bênção na história de Abraão é a própria presença de Deus. Deus fala com Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e ele anda com Deus. Se você olhar, quando você vai para o capítulo 13, que agora Abrão, ele aprende com essa lição, se arrepende, e ele volta a agir por fé. No final do 13, Deus fala de novo com Abrão, e ele levanta altares. No capítulo 15, depois da guerra, capítulo 14, depois da guerra, que ele vai para proteger Ló, no capítulo 14, ele tem um encontro com Melquisedeque, uma figura, um tipo do próprio Cristo, e ele tem uma espécie de ceia naquele momento. No capítulo 15, Deus renova as suas promessas. Abraão vivia no altar de Deus, mas no capítulo 12, de 10 a 20, nada de altar, nada de voz, nada de presença. Deus não era com ele. Deus não aprovava seus planos pessoais. E nós podemos achar que os nossos planos são melhores, mas sempre que escolhemos atalhos,
enfrentamos consequências. Vou dizer de novo. Sempre que escolhemos atalhos, enfrentamos consequências. Mas ao mesmo tempo, isso também nos mostra, quando estamos falando dessa graça de Deus, dessa jornada de fé, a gente conhece em terceiro lugar. Então, se o segundo lugar, o perigo de depender nos planos humanos, em terceiro lugar, eu quero te mostrar nesse texto que a graça de Deus é maior do que os nossos fracassos. Terceiro lugar, a graça de Deus é maior do que os nossos fracassos. Porque no versículo 17, mesmo Abraão tendo falhado nas provas de fé e colocado Sarai em uma situação de sofrimento, Deus não deixou Abraão, Deus não abandonou os seus planos, Deus não foi infiel às suas promessas, e assim como ele tinha prometido salvar, suprir e proteger Abraão, ainda assim Deus continuou fiel a Abraão, mesmo quando ele foi infiel. Deus continua fiel mesmo quando somos infiéis. Então, Abraão não teve coragem de pedir ajuda para Deus para guerrear suas guerras, e fraquejou na fé, mas ainda assim, Deus guerreia as guerras dele, se levanta contra Faraó, o seu inimigo, liberta Sarai, e diz o texto que ele faz isso por amor a Sarai. Ele cumpre as suas promessas, ele livra Sarai, ele protege o seu povo, ele ama os seus eleitos. E ele faz isso não porque ele salvou Sarai porque Abrão era um santo? Sim ou não? O que você acha? Ele salvou a Sarai porque Abrão é um homem de fé? Ele salvou Sarai porque Abrão é um exemplo de integridade? Ele salvou Abraão e sua família por pura graça de Deus. E como diz a própria palavra graça, que muitas vezes não conseguimos entender, somos salvos e preservados na presença de Deus, não por causa dos nossos méritos, mas porque fomos amados e escolhidos pelo nosso Senhor, que disse: sai da tua casa e da tua parentela e vai para a terra prometida. Fomos salvos pela graça de Deus. É obra dele, não é obra minha, não é obra sua, não é a nossa performance, é a graça de Deus sobre Abraão e sobre mim, sobre você. A graça de Deus é maior que os nossos fracassos. Abraão falhou, mas Deus não o abandonou. Abraão teve medo da guerra, mas Deus fere a casa de Faraó e guerreia as guerras do seu povo. Deus é fiel à sua promessa, mesmo quando somos infiéis. E essa verdade ainda precisa ser entendida com maior profundidade, porque ele salva a Sarai e mostra três aspectos da promessa de Deus. Primeiro, a fidelidade de Deus. Deus é fiel quando nós não somos fiéis. Ele continua sendo fiel. Segundo, Deus é fiel pelo seu amor para conosco. Ele teve compaixão de Sarai. Ele olhou Sarai naquela situação e teve compaixão daquilo que a gente faz com a nossa própria vida, como a gente bagunça a nossa vida com o pecado. Muitas vezes a gente faz aquela pergunta assim: por que coisas boas, ruins acontecem para pessoas boas? Alguém já fez essa pergunta, será, né? Por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Eu vou dizer assim: realmente isso aconteceu só uma vez, e foi com Jesus Cristo. Porque para o resto, não há pessoa boa na terra. Todos nós bagunçamos a nossa própria vida com os nossos pecados, igual Abraão fez. Eu não preciso de ninguém para fazer coisa ruim comigo, né?
Eu sei bagunçar minha vida sozinho, né? Se eu não preciso de ajuda. Eu e você. Vivemos enrolados nas consequências dos nossos pecados, das nossas decisões, da nossa falta de fé. E aí, irmãos, é interessante de que mesmo assim, o Senhor não desiste de nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Senhor é conosco. O Senhor é com Abrão. Ele protege, ama, se mantém fiel. Especialmente porque a promessa de Deus, qual era a promessa de Deus? É que faria de Abraão uma grande nação. Dele sairia todo o povo de Deus, e que sairia dessa semente o próprio Senhor Jesus Cristo, seguiria essa semente. Se Sara morre, a semente santa, a promessa da descendência entrava em risco, mas Deus zela pela sua própria promessa. E Ele zela por esse povo, por essa semente, por esse Israel que sairia dos descendentes, por esse Cristo que sairia dos descendentes, por essa igreja que seria dos descendentes. Ele ali está zelando por você também. Deus protegendo a nossa vida, a nossa salvação nas suas mãos. É obra dele. Mas ainda assim ele enfrenta as consequências. Ele é expulso, envergonhado, humilhado, mas ainda assim preservando os seus bens, porque de alguma forma, mesmo no meio da nossa bagunça, Deus transforma nossa maldição em bênção. É o que Deus faz. A gente bagunça, a gente atrapalha, mas Deus consegue inclusive reverter a nossa bagunça e usar ela para nos abençoar, para tratar o nosso caráter, para nos fazer crescer na fé, para cumprir os próprios propósitos dele, de nos fazer prosperar, ser conhecido, ter um nome famoso. Ele trabalha de maneiras poderosas, mesmo a gente fazendo tudo para atrapalhar. E é interessante que é um aspecto da nossa salvação pessoal. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acredito que uma vez que você nasceu de novo, foi chamado por Deus, eleito pelo Senhor, igual Deus fez com Abraão, igual Deus fez com o apóstolo Paulo, igual Deus fez com o pastor Afonso, é o Senhor que te salva, é Ele que preserva a tua salvação, sabia? Se eu vou me esforçar agora para abandonar a Deus, eu quero te dizer, se você nasceu de novo, você já é dele, selado para a eternidade, e Ele vai zelar por você. Sabe por quê? Se você pensar nas próprias palavras do Senhor Jesus, João capítulo 6, vai dizer: tudo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 10, no verso 27, ele ainda diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão, nem Faraó, né? Nem Faraó é o que estou dizendo, né? Não está aqui. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Assim como Abraão, podemos até falhar, mas o Senhor Jesus vai lutar as nossas guerras e vai preservar a nossa vida na terra prometida. Porque nós não somos salvos por nosso desempenho. Até a nossa fé é o Senhor que nos dá. E por isso que eu quero viver em santidade para Ele, porque eu sei que Ele me chamou para Ele. E assim como Ele me amou, eu não consigo resistir a esse amor. E eu amo Ele também. E assim como Ele me agrada, eu quero agradar a Ele também. A minha vida não é mais a mesma, porque eu nasci de novo em Cristo. Mesmo quando caímos, o Senhor nos restaura. É Ele que nos restaura completamente.
Por exemplo, Pedro, ele negou, assim que Jesus vai no caminho da Getsêmani, naquele processo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas Jesus, com um olhar, olha para Pedro, Pedro se arrepende, cai em lágrimas. E logo depois que Jesus ressuscita, quem é que ele transforma no líder da igreja? Quem é que fazia isso aqui, se fosse aqui? O irmão acabou de negar Jesus. Quando? Semana passada. Vou botar ele para ser o pastor. O Senhor é o Deus que preserva a nossa fé e conduz, e nos conduz, Ele nos restaura a sua presença. Ele é aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços. Fidelidade de Deus para os seus eleitos supera os seus erros. Mesmo quando caímos, Deus nos levanta e nos restaura. Por isso nós somos chamados, irmãos, a entender que Deus nos chamou para perseverar na fé. Não desista. Fica firme na palavra, fica firme nas promessas, confia em Deus. Porque Ele é quem zela pela tua vida. Ele que confia em você. Confia em você não, confie nele, porque Ele vai tomar conta da sua vida. Sabendo que eu posso sim perseverar na minha fé, porque não depende das minhas forças, mas depende da força de Deus. Quarta verdade aqui é que o Senhor é o caminho, mesmo quando falhamos, o Senhor nos leva de volta para a terra prometida. Nós precisamos trilhar o caminho de volta, de retornar à vontade de Deus. E Abraão volta para a terra prometida. Ele retorna para o lugar da promessa. É isso que vai acontecer do verso 13, capítulo 1, quando ele é expulso de Faraó, ele volta. E quando ele volta, ele vai para aqueles mesmos lugares onde ele tinha feito altares. Nos primeiros versos, ele volta para lá, reconstrói os altares e adora ao Senhor mais uma vez. Por isso, irmãos, mesmo quando fraquejamos, mesmo quando desanimamos na caminhada, mesmo quando falhamos, nós devemos sempre voltar para a presença de Deus, reconstruir os altares, buscar a Deus novamente, porque o Senhor te chamou e te amou, e Ele vai estar te buscando lá no Egito e dizendo: volta para casa, volta para a minha presença, volta para a fé, aprende a confiar em mim, não arreda o pé da terra prometida. E você, onde você está? E você? Talvez você esteja na hora de voltar para aquele lugar onde você ouviu a Deus pela última vez e resolveu desobedecer, para aquele altar que você resolveu deixar para trás. É hora de voltar. Eu queria concluir, depois de ter caminhado pelo texto, fazendo algumas aplicações práticas para você e para mim. Em primeiro lugar, a jornada da fé não nos isenta de sofrimentos. Não se espante se sua fé for colocada vez e vez em teste, em prova. Andar em fé não significa ausência de dificuldades, mas é um momento onde Deus promove, desenvolve a nossa fé, a nossa esperança, a nossa paciência, o nosso caráter. Deixe Deus trabalhar na sua vida por meio das provas de fé. Aceite Deus trabalhar na sua vida e promover a sua fé por meio dos testes da caminhada, e seja aprovado. Como nós vamos ver, Abraão volta para a presença de Deus,
Mas na próxima mensagem, quando formos para o capítulo 13, Abraão está com uma fé mais madura para lidar com o próximo teste. Outra aplicação bem prática para você agora. Cuidado com os planos humanos, eles são perigosos. Quando temos que resolver as coisas sem Deus, enfrentamos sim. Pode parecer que está dando certo, pode parecer que você se livrou de uma bronca no momento, mas eles vão criar esse atalho vai criar às vezes um caminho de morte, destruição e sofrimento para você. Não tome o atalho. Eu não estou falando de ganhar ou perder salvação, não é esse o assunto, é de sofrimento, é de bagunçar a própria vida, é de complicar sua caminhada, é de produzir sofrimento para você e para os outros. Coloque seu pé na terra prometida, confie em Deus, ande em fé, porque o Senhor é contigo. Amém, irmãos? Terceiro, a graça de Deus é maior do que os nossos fracassos. E essa aplicação prática que eu quero fazer aqui, irmãos, reforçando a história de Abraão, mas pensando em nós, é de que às vezes a gente tem uma ideia de que ser crente, olha o que eu vou dizer para você aqui, de que ser crente é ser um cara infalível, é ser um super-herói da fé. Abraão é conhecido como pai da fé, mas o pai da fé vendeu a mulher. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas não foi antes de converter. Foi pelo contrário, quando o seu trono estava no auge, ele adulterou com Betseba e matou Urias. Pedro, depois de ter andado 3 anos e meio com Jesus, ele nega 3 vezes, olhando para a cruz. Talvez tem crente que se surpreende que, meu Deus, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais orar, eu tenho vergonha de Deus porque eu sou fraco. Deixa eu dizer uma coisa, você não surpreende a Deus por ser fraco. Você não surpreende a Deus porque você tem crises na sua fé. Homens de Deus têm fraquezas. Homens de Deus têm crise na fé. A jornada de fé é uma jornada de grandes picos de heroísmo, como o de Elias, que fez um sacrifício ao Senhor e caiu fogo do céu, mas logo depois ele teve medo da ameaça de uma mulher. Jezabel foi para o deserto e disse: Senhor, eu quero morrer. Isso é caminhada de fé. Então, aprenda que a caminhada de fé às vezes tem sim seus altos e baixos, não só para você pensar sobre você, porque às vezes a gente até nos entende, mas às vezes a gente não entende o outro. A gente olha para o outro e fica querendo julgar Abraão, mas tu não é Abraão, mas tu não és o pai da fé. Jornada de fé é assim, é de altos, baixos, acertos e erros, porque ela é movida pela graça de Deus. É o Senhor na sua graça que nos salva e nos preserva. Não é nas nossas forças, méritos, desempenho que vai chamar a atenção de Deus. Eu quero dizer para você, e talvez essa ideia de entender dos nossos pecados e dos nossos irmãos, das nossas fraquezas, na verdade, é a gente até aprender da oração do Pai Nosso. Estamos pensando sobre a oração. Quando o Senhor nos convida a dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, é um convite para refletir todos os dias nesse evangelho de um Deus que, mesmo quando eu fraquejo na fé, Ele guerreia as minhas guerras, mas que me faz refletir na minha oração do Pai Nosso. Assim o Senhor Jesus nos ensina a também olhar para o meu irmão e dizer: ele também fraqueja na fé e ele também precisa do meu socorro. Porque Deus, e essa é uma beleza, irmãos, quantas pessoas procuram a igreja perfeita, sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para aqui, vai de lá, vai para acolá, e assim tem a igreja da moda, e parece que tem certas ondas das mesmas pessoas que vão de igreja da moda a igreja moda, buscando essa trilha
da igreja certa, a igreja perfeita. Deixa eu te dizer, a igreja é esse povo de Deus no padrão de Abraão, somos nós. Tem época que estamos obedecendo, tem época que estamos fraquejando, não é? Essa é a igreja. Mas só quero dizer uma coisa: quem elegeu Abraão? Quem que disse para Abraão, disse, tu serás uma bênção para as nações? Porque Deus escolheu usar gente fraca como eu e você para manifestar a sua glória nessa terra, para que não seja na minha força, no meu mérito, no meu braço. Deus escolheu você na sua fraqueza para dizer, eu por meio de você, na sua fraqueza, abençoarei as nações. Essa é a igreja. Que o seu poder não é político, o seu poder não é na sabedoria, nem na perfeição de caráter. Nós somos fracos, o nosso poder está na graça de Deus que opera em nós. A gente não é forte por ter alguma coisa para bater no peito e dizer, porque nós somos a igreja. Pelo contrário, a igreja é forte quando ela diz, porque quando eu sou fraco é que sou forte, como diz o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou, mas a tua graça me basta. É aí que está a força da igreja. É aí que está a força do povo de Deus. Por isso, irmãos, esse é o nosso chamado. Para aprender que a última aplicação é que mesmo na nossa caminhada de fé, ela será uma caminhada de reconstruir altares. De voltar. Quem aqui nunca teve que reconstruir um altar que chutou? Quem nunca teve que juntar o leite que derramou? Buscar o balde que você chutou? Somos nós. Mas a diferença é que temos um Deus de graça, dizendo, vai buscar o balde. A gente tem um pai de amor, olhando para o filho pródigo, dizendo, vem para casa. A gente tem um Deus de graça dizendo, pede perdão todo dia, eu vou estar lá para restaurar, para falar contigo de novo. E toda vez que a gente volta com uma fé mais madura, crescente, evoluída. E por isso, em vez de ficar chorando as pitangas das suas quedas, volta, reconstrói teu altar, amadurece na tua fé. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, esse é um tempo de reconstruir altares. De, na fraqueza da nossa fé e da nossa caminhada, dizer, nós precisamos de Ti. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos voltar ao Teu altar. Somos pecadores, sim, falhos, sim, mas amados, eleitos, escolhidos, alcançados, sabendo que a tua graça nos acompanha, a tua fidelidade se mantém, e por isso amamos estar na tua presença, amamos o Senhor, porque a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade, ela nos persegue por todos os dias das nossas vidas, e por isso nós vamos habitar na casa do Senhor sempre, porque não há lugar mais seguro, melhor, mais feliz para estar. Nós queremos pedir perdão, Senhor. E nós queremos voltar, reconstruir, amadurecer, nos comprometer contigo mais uma vez. Recebe as minhas lágrimas, recebe o meu pedido de perdão, me cobre com o teu sangue. Me lava e purifica. Me enche do teu Espírito.
para que eu consiga viver nessa nossa aliança de forma que te agrade e que me proteja de mim mesmo. É assim que nós oramos.